A todos do canal Tomcast e Tom Rodrigues. Estou na Câmara dos Vereadores de Caratinga, iniciando mais uma reunião aqui na Câmara dos Vereadores. Nesse momento, iremos ouvir Elzo Martins. Aos colegas vereadores e a todas as pessoas presentes aqui, a imprensa. Quero falar brevemente aqui, inclusive vou falar para as profissionais que aqui estão. Antes disso, eu quero deixar registrado que essa sim é uma manifestação pacífica, ordeira, com respeito. Vocês estão de parabéns. É isso aí que eu digo. Isso é manifestação. Passou disso aí, é baderna. Vocês estão de parabéns. E eu trazendo algumas informações para vocês aqui. Tá? Eu não vou nem estender muito a minha fala, porque logo após aqui eu vou me ausentar para poder participar de um evento que está acontecendo agora na FUNCIM. Mas eu recebi aqui da Secretaria de Educação a respeito da reivindicação que vocês estão fazendo, que é mais do que justa, né? Eu estou aqui nas minhas mãos o novo estatuto que está sendo criado, tá, referente a vocês, segundo o que foi passado, tá, pessoal? Inclusive, a Maria José, superintendente de educação, está acompanhando ali, porque nós já tivemos 2 reuniões, né, com as representantes. Nos reunimos 2 vezes. Então foi passado para mim aqui alguns balancetes do impacto financeiro que vai causar, segundo foi passado, pessoal. Estou repassando a vocês que passaram para mim hoje, agora, pouco antes de começar aqui. Os estudos que estão sendo feitos, né, dos impactos que vai se causar em relação a financeiro. E aqui tem um novo estatuto que eu quero ler para vocês, que chegou na minha mão já marcado aqui. Eu queria ver com vocês se é isso mesmo. A gente tem que jogar as coisas aqui na clareza, né? Aqui diz o seguinte, olha, no artigo 93, aí vocês sinalizam para mim se é isso ou não, tá? Só para mim. Para o desempenho das atribuições do ocupante do cargo de assistente educacional de creche, o servidor cumprirá jornada de 35 horas semanais, sendo 30 horas na instituição de ensino e 5 horas a ser cumprida em reuniões ou quando for convocado pelo Sistema Municipal de Educação. É isso mesmo? É isso que vocês buscam ou não? Só para eu entender aqui. Na verdade, o que a gente está buscando é o nosso pagamento no Estatuto do Magistério vigente, que a gente pede desde 2013. Só que foi feita uma proposta da criação de um novo estatuto, o que para a gente não é interessante, porque a gente está perdendo tempo, né, e valorização enquanto isso. Então, esse estatuto ele já foi para a Câmara há 8 anos atrás. Ele começou a ser criado e ele não foi aprovado porque foram colocados vários funcionários dentro dele, sendo que já há o estatuto do funcionário público. Então, foi colocado motorista, vigia, nutricionista e um monte de pessoas. E o que a gente busca é o estatuto do magistério, uma vez que aqui nós somos as monitoras das creches, as regentes da sala de aula, com formação de magistério ou pedagogia exatamente igual às professoras. E desde que houve a municipalização das creches, que antes era assistencialista, passou a ser CEIM, Centro de Educação Infantil Municipal. Então, tendo a exigência de pessoas com formação mínima de magistério, exatamente como das professoras, para trabalhar na creche com atribuições pedagógicas e de cuidado. Só que o salário e o nome é a única coisa que nos difere da professora, salário e nomenclatura. Então, esse estatuto do magistério da gente não tem nada de interessante, não é o que a gente busca. Isso já aconteceu, não passou no impacto financeiro, a gente sabe que isso não vai ser aprovado nunca. O que a gente busca é o estatuto do magistério que está bom, está muito bom, já melhorou. A gente é totalmente a favor do reajuste das professoras.
A gente não está aqui contra nenhuma delas, porque elas vêm adquirindo, muito pelo contrário. A gente busca ser reconhecidas como as professoras que somos e, desde então, a mudança de nomenclatura, de monitora, porque não é a nossa atribuição monitorar, nós somos as regentes da sala, formadas em magistério e a maioria já em pedagogia, e mudando a nomenclatura, que é constitucional, nós já olhamos isso por diversas vezes, já está mais que provado que é constitucional, logo em seguida, enquadramento no Estatuto do Magistério vigente. Não há nada de difícil, nada de inconstitucional, só uma questão única de boa vontade política do Executivo com a apoio dos senhores vereadores. Ok. A Superintendente de Educação, Maria José, fica de pé, por gentileza. Ela está ali, ouviu bem tudo que foi falado. Nós já vamos. Bem falado aí, nós estamos ali com o estatuto, uma cópia dele está sendo construída, inclusive colocando alguns cargos, né, está em reconstrução. Esse estatuto, ele é de 1999 e não pode, assim, o estatuto ficar delongando tanto tempo, porque a gente sabe que tem muitas mudanças, né? Tem muitos cargos que são colocados, né? Inclusive tem alguns cargos que não estão no estatuto também, no estatuto do magistério, e aí ele vai ser reconstruído mesmo, tá? Então a questão da didata, eu sou minha professora também, sou do estado, né? Já trabalhei no município. Então, nós fazemos o estatuto lá de acordo com o que é necessário de resolução. Mudou a resolução, a gente implementa o estatuto da melhor forma possível, de estar acompanhando também a lei de resolução, tá? Então, assim, e por que, eu te faço uma pergunta, por que será que não tem concurso há mais de 13 anos, né? Vamos dizer assim. Porque o estatuto está muito defasado. Então, tem coisas no estatuto que não tem cargos ali no estatuto que completam. Como é que nós vamos contemplar no concurso público se não tem no estatuto, não rege aquele cargo ali? Então, ele precisa mesmo, gente, ser revisto, já passou da hora. Nós temos desde 1999, né? Quantos anos tem? 26 anos vai fazer este ano. Então, a gente precisa sim de rever o estatuto, né? De acordo com as necessidades de cada um. Eu estou me representando verdadeiramente a educação, eu sou professora, eu sou do magistério, eu sou chanfrada, vamos dizer assim, eu sei o que é trabalhar com crianças. Então, nós que estamos à frente da educação, graças a Deus, estou representando vocês de verdade. O que depender de mim, nós vamos ouvir, nós vamos acompanhar e vamos fazer da melhor forma possível que todos fiquem satisfeitos, né? Não tem gente que satisfazer 100%, mas o máximo que nós podemos fazer para estar, é tanto que eu estou aqui junto com vocês, estou aí com vocês, porque vocês, eu sou vocês, né? Então, nós estamos juntos nessa batalha aí e vamos sim fazer a melhor forma possível. Nós temos que fazer o concurso, gente, porque não é permitido fazer contratação além de 50%, né, de servidores. Hoje em dia, a contratação está dando mais de 70%. Então, vocês veem a discrepância aí. Então, nós precisamos urgente de fazer esse estado, rever, nós fazemos o nosso concurso, né? Todo mundo aqui quer estar, né, bem, legal, né? Parar desse negócio de fazer chamada, aquela firmeza de gente, todo mundo quer trabalhar. E como não, por que não trabalhar no lugar que é seu de direito conquistado? Nós vamos fazer esse idade, estou com vocês, estamos juntos nessa batalha também, estou representando verdadeiramente a educação, quero fazer o melhor para a educação. Estamos aqui para fazer a diferença, tá bom? Obrigada aí pela atenção. Irregularidades e deteriorado de acordo com o laudo da Defesa Civil. Então, é um apelo que eu estou fazendo aí para o prefeito e o secretário de saúde que olhem por esse posto mais rápido. E asfaltar o condomínio residencial Almeida Lima. E intensificar a fiscalização quanto à manutenção das calçadas, especialmente na região central da nossa cidade, que a gente sabe que essas calçadas vêm causando um transtorno muito grande na população, principalmente idosa, que cai muito, né, por causa de buracos, ressaltos das escadas, nas calçadas. Queria pegar um gancho do software que falou e realmente parabenizar vocês pela manifestação silenciosa, porque dessa forma
mostra realmente a educação e deixa a gente também falar, né? Porque o transtorno de uma manifestação agressiva é muito complicado para nós que estamos aqui. E também dizer que podem contar comigo, na pessoa da Aline. Eu também estarei olhando por essa pauta de vocês e acredito que todos os meus colegas também vão dar uma atenção especial. A gente sempre conversa entre nós e é uma preocupação nossa também, tá? Devido de muito tempo de luta que vocês têm com essa demanda e com várias, né? Então pode contar com a gente também. Quero aproveitar esse momento para ressaltar o olhar sensível e comprometimento para com as nossas crianças. Nós estamos no mês Abril Azul e no último dia 2 de abril celebramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma data que vai muito além do calendário. É um convite à reflexão, ao respeito e à inclusão. Precisamos construir uma sociedade que enxergue, compreenda e acolha as diferenças. Como vereadora, eu reafirmo o meu compromisso com políticas públicas que garantam a dignidade, o acesso à saúde e à educação inclusiva e o apoio necessário às famílias atípicas. E também é considerado o mês Abril Laranja, que é dedicado à prevenção da crueldade contra os animais, uma causa que eu defendo com firmeza e compaixão. Essa campanha nos convida a refletir sobre o nosso papel enquanto sociedade. Os animais não têm voz, mas nós temos, e é nosso dever usar essa voz para protegê-los. A violência contra os animais é um reflexo de uma sociedade adoecida, e combater essa crueldade é também promover uma cultura de paz, de respeito e de empatia. Aproveitando esse espaço para falar também sobre algo muito sério e que infelizmente tem acontecido com frequência, que é o atropelamento dos animais. É preciso lembrar que todo ser humano tem responsabilidade quando se envolve em uma situação como essa. Atropelar um animal e não prestar socorro é omissão, é crueldade, e isso precisa ser encarado com mais seriedade. Nós tivemos 2 casos de atropelamento ontem e hoje, sem prestação de socorro, mas temos as imagens das câmeras do local e a gente está registrando os boletins de ocorrência e isso não vai ficar dessa forma. Pode ter certeza que os responsáveis vão ser punidos. A gente tem que passar a fazer isso para poder imputar na sociedade que isso é um assunto sério. E as imagens são muito tristes de ver. Realmente as pessoas passaram em cima dos animais e foram embora como se nada lhe fosse, como se fosse uma sacola de lixo. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então é fundamental que as pessoas que presenciarem esse tipo de situação tentem localizar as imagens do local com as câmeras de segurança e façam um boletim de ocorrência presencial ou façam uma denúncia pelo DISC 181, que pode ser anônima, mas a gente tem que acabar com esse sofrimento animal ou pelo menos minimizar ele. A conscientização, a empatia e a justiça caminham juntas na construção de uma sociedade mais humana. Quero agradecer também, mais uma vez, ao meu deputado estadual Noraldino Júnior, por proporcionar um mutirão de castração gratuito na nossa cidade, que vai acontecer dia 12 e 13 de abril, lá na Funcine. A gente está finalizando os cadastros essa semana. Quem tiver interesse também pode nos procurar. É uma castração também, kit de pós-cirurgia. Então, quero muito agradecer ele por essa parceria com a nossa cidade. Bom, eu fui procurada por moradores do bairro Limoeiro, preocupados com a situação do ginásio poliesportivo. E prontamente eu fui até o local para ver o que estava acontecendo e eu me deparei com uma realidade muito grave. O ginásio está interditado, com o laudo técnico emitido dia 25 de fevereiro pela Defesa Civil deste ano e aponta sérios riscos estruturais. Rachaduras nos pisos, nas paredes, problemas que colocam em risco do lado de fora também na quadra. Tem buracos que estão invadindo a via lateral e pode fazer até realmente o teto desabar. O problema é muito grave ali. Então eu solicitei o superintendente de esporte David e o diretor Leandro para fazer uma visita nesse local e ali eu pude constatar que a situação realmente é grave. Por isso foi interditado.
Então, além dos danos invisíveis, há também a necessidade urgente de um novo laudo mais aprofundado, emitido por engenheiro da Secretaria de Obras, inclusive avaliando o solo da área também, já que moradores ali da localidade me informaram que existia uma mina antiga ali no local, que é o que pode estar cometendo os problemas ao longo dos anos. A estrutura do ginásio já tem mais de 30 anos e nunca passou por uma manutenção adequada. Embora o diretor Leandro me enviou cópias de ofícios, que ele já solicitou essa manutenção adequada por diversas vezes na antiga gestão e não foi feita. Então, a gente vai cobrar, eu como vereador vou cobrar esse laudo desse engenheiro da Secretaria de Obras, para que ele seja feito o mais urgente possível, para de fato a gente saber se vai ser uma reforma, sim, ou se vai ser uma construção nova. Boa noite a todos. Ô, Jéssica, o problema do polo esportivo ele não vai acabar. Vou te falar por quê. O problema do polo esportivo é com todo o esporte. Quando não dividir a Secretaria da Educação, educação é tudo junto, o esporte, por quê? Ela vem verba própria. Aí tem que criar a secretaria. Então, deixa um parecer do engenheiro e já vamos pedir para o prefeito mandar para aqui para resolver o problema da secretaria. Né, gente? Todo mundo financiando isso aí, os vereadores, a população de Caratinga está cobrando isso, porque pela Secretaria de Esporte, ela vai cuidar do polo esportivo. Porque a educação não vai dar, não aguenta mais não, é muita coisa para essa, tá bom? Sim. Então, como a Zé disse, também é uma solicitação, né, que já vem dos governos também de desmembrar a educação do esporte, que eu também acho necessário, não sei se os colegas também concordam, que de fato, né, desmembrando, o esporte vai ter mais visibilidade e também vai poder arrecadar verbas. Embora o Leandro também tenha corrido atrás já, esse ano, para tentar verba para fazer essa construção ou essa reforma, né, de acordo com o laudo do novo engenheiro. A comunidade pode contar comigo para cobrar, para fiscalizar e para buscar as soluções necessárias. E, além disso, eu solicitei também ao superintendente David que ele retire a academia ao ar livre que tem dentro desse ginásio. Que hoje ela está instalada lá, mas ela pode ser realocada para uma das praças ali de Limoeiro, um local mais adequado e mais acessível para as pessoas ali daquela região, garantindo que a população continue tendo acesso à prática de atividades físicas, mesmo durante o período que o ginásio estiver interditado, porque não tem necessidade daquela academia constar ali naquele espaço. É uma academia ao ar livre, então ela deve ser realocada para um local adequado para as pessoas poderem ter acesso. Tá? Muito obrigada. Só ouvimos Jéssica Silveira, presidente, vice-presidente da Câmara. Na verdade, é o reajuste anual, né? Todo ano é concedido esse reajuste, ele entra para apreciação ou para registro, logo após ele passa na comissão de legislação, depois na comissão de orçamento, vendo a legalidade, ele é devolvido ao executivo, onde será finalizado. Ele é votado novamente, devolvido ao executivo, onde será finalizado. Na próxima reunião, volta em pauta? Ainda não volta na próxima, porque ele tem que passar na comissão de legislação e finanças para depois seguir para a segunda votação. Seguindo a segunda votação, ele já está aprovado pela Casa e volta ao executivo para sancionar a lei. E que, aproveitando a oportunidade também, as monitoras, elas estiveram presentes também numa manifestação, tendo em vista que o Executivo apresentou aqui para a Câmara Municipal, para a mesa, um projeto de lei de reajuste, né, do salário do magistério. Então, você como vereador aqui, como recebeu essa manifestação das monitoras? O que pode ser feito pelas monitoras que estiveram aqui manifestando? Olha só, é importante ressaltar uma manifestação bonita, ordeira, isso é muito importante. E esse projeto, ele cabe
exclusivamente ao Executivo. Cabe a essa casa aprovar o projeto. O Executivo vai avaliar o impacto financeiro, econômico, vai mandar para a casa e com certeza a casa vai aprovar. É uma luta antiga, nós temos monitoras que entraram no município por volta de 2008, outras em 2013, e nós temos que discutir isso em âmbito de leis federais, em âmbito do Fundeb. Eu falo que quando o município assumiu o projeto de mãos dadas do Estado, era o momento ideal de ter discutido tudo isso, embora eu não estava na casa. Mas nesse momento, nós tínhamos que ter discutido a situação como um todo. Cheguei até a sugerir naquela oportunidade que fosse feita uma audiência pública. E hoje, como o colega José Cordeiro levantou, e eu reitero, a necessidade de uma audiência pública para que a gente possa sanar de vez esse movimento das monitoras. Sabemos que quando concursadas, foram concursadas nessa função, mas a diferença de salário com o professor realmente é grande e com o tempo, eu não vou falar que foram desviando de função, mas foram ganhando funções que ficou um trabalho próximo, um trabalho análogo ao trabalho dos professores. E nós temos que ter essa responsabilidade de colocar um ponto final nessa discussão. Aproveitando o ensejo também, Juarez, para a gente finalizar aqui, você como presidente da CPP2, que trata da Cotranspar, certo? Na semana passada, como foi vinculado, o Dr. Giovanni ele está sendo investigado pela Polícia Civil que está investigando a respeito da Cotranspar e também da OCIP. O Dr. Giovanni agora figura como um dos investigados desta Operação Forasteiro. CPP2 e CPP3 tratam também do objeto dessa denúncia que foi feita, dessa investigação que é feita pela Polícia Civil. Então, você, como presidente da CPP2, como vereador aqui da casa, como também recebeu essa notícia dessa investigação por parte da Polícia Civil, agora também figurando ao Dr. Giovanni, e como que está de fato o andamento das CPPs, após até mesmo o recebimento dessa notícia do Dr. Giovanni sendo investigado? Olha, no primeiro momento, preocupante. Quando as denúncias entraram nessa casa, foram 3, todas as 3 vezes que eu votei, eu fiz questão de frisar a preocupação, o momento ruim para o município, mas um momento que nós temos que levar com muita responsabilidade e muita isenção. O trabalho da Câmara e o trabalho da Polícia Civil, eles correm de forma paralela, ambos com muita responsabilidade, ambos estão ainda em prazo regimental, vou falar pelo nosso, está em prazo regimental, nós estamos cumprindo com todos os prazos, tudo feito de forma muito transparente e em breve espero que nós tenhamos uma solução para o nosso município. Isso não é bom para a casa, não é bom para o executivo, não é bom para a cidade, mas naquele momento onde foram ofertadas as denúncias, não tínhamos como fechar os olhos. É necessário fazer essa fiscalização. E nós vamos trabalhar dentro do prazo que nós temos, com muita tranquilidade, com muita imparcialidade, para que nós não possamos tomar nenhuma medida que venha prejudicar ou favorecer alguém. Nós queremos que seja aplicado apenas e tão somente a justiça. Anteriormente foi apresentado pelo Executivo aqui para a casa a respeito do reajuste do magistério. E as monitoras, elas estiveram aqui reunidas em uma manifestação, pedindo para que elas sejam enquadradas também nesse Estatuto do Magistério. Então, você como vereador representante aqui da Casa, da Câmara, como que você vê essa manifestação? O que pode ser feito para ajudar a essas monitoras? Eu vejo a manifestação com muito bons olhos. As monitoras já vêm lutando, né, por ter esse enquadramento no quadro funcional da prefeitura dentro do magistério. E eu entendo que elas têm o direito, mesmo porque o direito ele é muito dinâmico, o direito ele é mutativo. E o que eu fiz hoje? Propus uma audiência pública, porque com essa audiência pública as discussões vão se aprofundar mais. E dessa audiência pública nós podemos conseguir aí fazer o direito ser garantia para elas do que elas tanto estão pedindo há muito tempo
e com certeza elas serão enquadradas, porque tem casos de outros municípios que já está acontecendo. E isso aí é uma questão de uma luta que não pode parar. O município de Caratinga tem que encontrar uma forma de cuidar para que essas servidoras elas tenham, enfim, o seu direito garantido. E aproveitando aqui o ensejo, e a cidade ela está no meio de 3 CPPs, assim podemos dizer. Então, para o público de casa entender que tem surgido alguma dúvida, o que é a CPP e como funciona, qual que é esse andamento, o procedimento da CPP? A CPP é a Comissão Parlamentar Processante. A CPP na casa, que as 3 CPPs, elas estão seguindo o rito do Decreto 201 de 1967. Segundo o rito do 201, quando a denúncia chega na casa, analisa-se se os requisitos primeiros e principais estão presentes. Havendo requisitos suficientes para seguir com a denúncia para leitura no plenário, essa denúncia vai ser lida em plenário. Após lida, os vereadores vão decidir se prossegue ou se não prossegue com a denúncia. No caso das 3 CPPs, uma votação, me parece que de 15 dos vereadores votaram para prosseguimento das 3 CPPs. Após a CPP dar o seu seguimento, então vai-se ao sorteio para poder saber quem serão os membros da comissão, dentre os vereadores que podem participar da comissão, porque os vereadores que estão na mesa não podem participar de comissão processante. Então, dos 13 vereadores que podem participar, são sorteados 3 vereadores, e aí, então, por sorteio é composta, de acordo com o que vai se apresentando das denúncias, as comissões. Então, fez-se a comissão parlamentar processante 1, a 2 e a 3. Frisa-se o fato, por exemplo, do Elzo Martins ter sido sorteado nas 3 CPPs. Alguém pergunta, mas como pode o Elzo Martins participar das 3? É porque não existe vedação, e muito pelo contrário, o 201, quando é por sorteio, não tem como você discriminar quem vai fazer parte. Qualquer um que for sorteado, ele poderá até repetir em outras comissões, que é o caso que aconteceu. A partir, então, do sorteio, aí, dentre os que foram sorteados, escolhe-se o presidente, escolhe-se o relator e escolhe-se o secretário. A partir daí, então, começa-se para o procedimento da comissão. A comissão começa a trabalhar, vai fazer o acolhimento da denúncia, vai encaminhar para o denunciado a denúncia que chegou na casa, para que o denunciado apresente a sua defesa prévia no prazo de 10 dias. Apresentado a defesa, volta-se então para a comissão acata a defesa e aí começa-se então a instrução se vai ouvir, quem vai ouvir, que provas vai colher, se vai acolher outras provas, e aí começa. A partir desse trabalho todo que é feito, de oitiva de testemunhas, se houver, de análise de provas, aí vai-se então para o relatório final. O relatório final cabe ao relator. No caso, eu estou com 2 relatorias, então 2 relatórios caberá a mim fazê-los, e esse relatório vai ser novamente encaminhado para o plenário, vai ser lido, e aí então vai ter a defesa, apresentar a defesa oral dos procuradores do denunciado, e nesse sentido, após a defesa que vai ser feita na tribuna, passa-se ao momento que é o momento dos votos pelo sim ou pelo não, se vai cassar ou não cassar o denunciado. E sendo aprovada, suponhamos que venha a ser aprovado, foi aprovada a cassação do denunciado, aí qual que é o procedimento posterior? Após acatado, após sendo votado na casa e se houver cassação, aí passa-se então para o decreto legislativo. O presidente da casa vai expedir um decreto legislativo dizendo da cassação. E também, alguém me perguntou até na rua isso, mas fica só nisso? Não. O denunciado, se chegar a esse ponto, poderá recorrer ao judiciário também. Poderá recorrer ao judiciário se ele entender que houve falhas do processo, se ele entender que foi injustiçado,
ele poderá procurar as vias judiciais. Como já aconteceu em outros casos, ele poderá, inclusive, caso aconteça dessa forma, chegue nesse ponto, que o judiciário decida para o retorno, né, do prefeito, ele vai retornar para poder assumir novamente o município, se isso acontecer. Então, enquanto tem essa questão do recurso, ele fica afastado. Entra o vice? A partir do momento que o prefeito, se acontecer, né, de ser cassado, o vice é o seu substituto imediato, certo? Até que se tome, que venha novas decisões dos tribunais para poder reinseri-lo ao quadro da prefeitura novamente. Isso é uma questão, já aconteceu aqui no município em outras épocas, em outros governos, a gente viu isso já, é uma situação que Caratinga já viveu. Mas a gente espera, sinceramente, que os trabalhos das comissões sejam feitos com muita consciência, que não se condene o inocente e que não se inocente o culpado. Que as comissões e esse plenário faça tudo para que possa ser preservado o homem, o pai de família, o pastor de igreja, o prefeito, e se dê condições para o contraditório e a ampla defesa em todos os momentos do processo. É isso que a gente espera, porque esse julgamento não pode ser um julgamento feito da forma pessoal. Tem que olhar nos autos do processo. A gente aguarda que as comissões trabalhem nesse sentido para preservar, inclusive, a integridade da casa quando na demanda de estar tratando de um assunto tão sério como esse, que é sobre denúncias que chegam à casa e que podem provocar uma cassação de alguém que foi eleito pelo povo. A pergunta que eu fiz para o Elzo, para o Juarez, e agora eu faço para você, para a gente finalizar. Como você disse, você figura como relator de 2 CPPs. E como já foi vinculado na semana passada pela imprensa, o doutor Giovanni agora é investigado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela Polícia Civil, a respeito da OCIP e da Cotranspar, na operação que foi feita pela Polícia Civil a forasteiros, e OCIP e Cotranspar, que figuram também como objeto de denúncia de 2 CPPs. Então, como que foi para vocês, integrantes aí das comissões parlamentares, receberem essa informação que o doutor Giovanni está sendo investigado e, após receber essa informação, de fato, como que está o andamento dessas CPPs? Nós da comissão estamos aguardando a informação oficial do TJ. Nós ainda não temos essa informação que o TJ autorizou a investigação contra o prefeito. É uma informação que veio pela imprensa, a gente sempre considera muito relevante as informações que vêm da imprensa, mas por uma questão de cautela, nós temos que aguardar essa informação vir oficialmente para a Câmara Municipal e consequentemente, para as comissões. Mas, seja esse o caso, não interfere nos trabalhos da comissão. A comissão vai pautar pelo processo que foi apresentado, a denúncia, as provas que estarão nos autos. A comissão vai examinar a questão técnico-jurídica. O voto é político. Porque mesmo que o relator apresente um relatório pela absolvição ou pela cassação, o plenário pode entender divergente do relator. E o plenário, em sua grande maioria, 12 votos, poderá cassar um mandato de um político. E também, assim como 6 votos, poderão livrar da cassação o mandato de um político. No caso, agora para finalizar de fato, vocês parece que vão ouvir o denunciante, o prefeito, tem-se a intenção de ouvir o delegado à frente das investigações? Nós encaminhamos uma situação de suscitação de dúvida ao jurídico da casa e também nós procuramos, junto àqueles nossos amigos que têm um grande conhecimento na área, o jurídico entendeu que, no caso da CPP, as provas emprestadas e as oitivas feitas de testemunhas não arroladas não configura um fato permitido pelo 201/67. Então, a gente vai ter realmente que ficar com as testemunhas que foram arroladas pelas partes no processo e pelas provas que foram trazidas.
Claro que todo um contexto fora do processo vai estar também, de alguma forma, né, fazendo com que a gente tenha uma clareza maior dos fatos. Mas, para o caso da CPP, tem que se ficar ali fincado no que o processo tem, até mesmo para depois, mais tarde, não acontecer de um processo ser invalidado, porque você não trabalhou dentro do que o 201.67 fala.